Pode tomar teu assento por bondade. Glória a Deus, mais um domingo. E nós estamos no melhor lugar do mundo, na casa do Pai. O rei Davi, ele disse assim: se eu puder, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias da minha vida. E eu e você temos essa oportunidade de estar aqui. Eu quero aqui reforçar alguns anúncios. Nossos cultos são quintas e domingos, porém nesse mês de janeiro nós não estamos tendo culto na quinta-feira, tá? Motivo, muitas pessoas viajando e tudo mais. A gente sabe como que é começo do ano, né? Muitas pessoas se organizando. Então nós não estamos tendo culto na quinta-feira. Mas Deus não tira férias, você sabia disso? Não tira. Então você pode estar buscando na sua casa. O contato do céu, queridos, é 24 horas, amém, igreja? Você pode estar falando com Ele a todo momento. E como foi falado aqui, nossos pastores dirigentes dessa congregação aqui, Bola de Neve, pastor Léo e a pastora Célia estão viajando, estão também em missão, né? O pastor não descansa, eles estão pregando lá na igreja de Tubarão hoje. E se você que nos visita pela primeira vez, venha no próximo domingo conhecê-los. Eu tenho certeza que você vai conhecer um homem e uma mulher de Deus. Amém, igreja? Fecha os teus olhos aí onde você está, curva a tua cabeça e vamos dirigir mais uma oração ao Rei da Glória. Pai, nós somos gratos, muito obrigado, Deus. Que oportunidade rica e imensa de estar aqui na tua casa, na tua presença, Senhor. Para onde nós iremos, ó Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pai, nesse momento eu peço que o Senhor venha nos revestir de armaduras, Pai. Que o nosso cansaço físico não venha sobrepujar o nosso espírito, jamais. Mas que o nosso espírito aqui venha testificar tudo aquilo que será semeado nesse momento, Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que quer subtrair da mente dos Teus filhos, Pai querido. Nós repreendemos agora toda a mente que vagueia, Pai querido Deus. Tudo aquilo que vem para deturpar a Tua palavra, nós repreendemos pelo sangue de Jesus. E eu tenho certeza, Senhor, que pessoas sairão daqui transformadas nessa noite. Aqueles que precisam de cura serão curados. Aqueles que precisam, Senhor, de libertação serão libertos, Pai. Nós declaramos o Teu nome, declaramos o Teu poder sobre este lugar. Sabemos, Pai querido, que lá no Monte Santo do Senhor desce um óleo, Pai querido Deus. Sai do Teu trono, Pai querido, e chega sobre, Senhor, as nossas vidas. Então fala poderosamente com a Tua igreja, Deus. Pai, eu só estou aqui como um servo, como um mordomo, Pai querido, para servir e compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja, Senhor. Aqueles que creem que Ele já está agindo, digam amém. Glória a Deus, queridos. Por bondade, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. O Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 18 ao 22. Se tiver uma tradução aí mais perto da ARA, ARC ou JFA. Glória a Deus. Quero aqui mais uma vez cumprimentar os nossos visitantes. Você que nos visita pela primeira, segunda vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que você venha receber a recompensa de Deus por aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Eu muito me alegrei aqui, porque eu encontrei hoje aqui um amigão, um amigo que a gente ganha no reino, diácono irmão João. Que prazer te ver aqui, fiquei muito feliz em vê-lo. Diácono irmão João da Igreja Assembleia de Deus, servimos juntos na Assembleia de Deus, e ele é uma pessoa, a casa, a família dele, são pessoas que eu e a minha casa nós amamos vocês, você sabe disso. Que Deus te abençoe poderosamente. Depois, se você quiser, você vai ter a rica oportunidade de conhecer o irmão João. Ele tem algum testemunho aí para te dar depois, tá bom? Amém, igreja? Vamos ler aqui, vamos acompanhar aqui no telão. Então Pedro, aproximando-se dele, não, faz favor, eu acho que eu passei errado. Capítulo 21, versículo 18. Isso. É isso aí.
Vamos lá. E de manhã, voltando para a cidade, teve... vamos voltar. Fome aqui no texto. Não é vocês que estão com fome, né? Tá, vamos lá então. E de manhã, voltando para a cidade, teve... fome. Isso aí, glória a Deus. Segue. E avistando uma... perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como que secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a esse monte, se você disser: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Glória a Deus, igreja. E tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, recebereis. Essa é a palavra de Jesus, não é a minha palavra. Bom, nós acabamos de ler esse texto base de Mateus capítulo 21, versículo 18. Eu gostaria de repetir o versículo 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Queridos, ainda esse mês, a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre servir. Quantos lembram? Não deixou passar vergonha aqui, glória a Deus, para você que me ajudou. Nós falamos sobre o propósito de servir, e quão felizes são as pessoas que servem. As pessoas que servem com amor, que encontraram o seu propósito, elas são mais felizes, são alegres, vivem mais leves, são pessoas preenchidas. Nós falamos que quem serve se torna alguém realizado. Ou seja, para aquele que serve, igreja, com amor, inevitáveis serão os seus frutos. Eu estou querendo dizer que não se pode evitar os frutos daquele que serve. Então, a palavra dessa noite, irmãos, pode ser uma espécie de continuação daquilo que eu preguei aqui no domingo retrasado. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra nessa noite, seria: frutificando em todas as estações. E frutificar em todas as estações, igreja, pode ter certeza que é um convite que Deus nos faz essa noite. Bom, só que quando nós falamos em frutificação, muita gente pode associar essa palavra a algo que nós conhecemos como resultado. É parecido, mas não é igual. Porque se eu falar de resultado aqui, pode soar de uma forma desanimadora para algumas pessoas. Se eu falar aqui em dar resultados, talvez para algumas pessoas é um peso, é uma carga, é uma cobrança que ninguém quer. Só que uma coisa, igreja, nós precisamos prestar atenção, é que se você não entende o propósito para qual você foi chamado, e nós falamos aqui em outro domingo, dificilmente você vai entender frutificação, ou dificilmente você vai frutificar, amém, igreja? Porém, quando nós olhamos para Jesus, e nós analisamos a vida do Mestre, nós vemos um exemplo, um modo de vida, alguém que deixou um legado para os seus discípulos, relacionado à frutificação. Ou seja, analisando a vida de Jesus, eu descubro que frutificar é para mim, é para você e é para toda a igreja. Dar frutos
é algo acessível para todos, embora muitas vezes difícil, não podemos negar isso. Porém, nós jamais, igreja, deveríamos nos sentir pressionados quando falamos em dar frutos, jamais, porque de nenhuma maneira, eu ressalto aqui e repito, não vamos associar frutificar no reino com a pressão que o mundo faz em nós para darmos resultados, porque é diferente. Frutificar, igreja, é um chamado lindo de Jesus nas nossas vidas, amém? Vamos lá então, vamos contextualizar a palavra que nós acabamos de ler. Bom, queridos, a situação esse entorno aqui da história da figueira, acontece da seguinte maneira: Jesus um domingo sai de Betânia, Betfagé, e ele vai em direção para o centro da cidade de Jerusalém, e nós vamos ver que um dos evangelhos aqui, um dos evangelistas, ele narra essa história, e ele traz dados bem precisos aqui. Marcos fala que Jesus, ele entra domingo na cidade. Nós vamos conhecer, e eu já preguei, já citei isso aqui algumas vezes, em outras ministrações, que nós conhecemos essa entrada de Jesus como a entrada triunfal. Nós temos aí alguns cristãos, principalmente os católicos, ortodoxos, eles comemoram essa entrada, e é conhecida pelos nossos irmãos católicos como o quê? Como Domingo de Ramos, porque Jesus ele entra montado num jumentinho, para que se cumprisse a palavra que o profeta Zacarias profetizou há muitos anos antes, dizendo: olha só, Sião, aí vem o teu rei, de forma simples, montada num jumentinho, um animal de carga, um animal simples, e aí virá o teu rei. E para se cumprir a escritura, Jesus entra dessa forma, e a história conta que as pessoas elas jogam ramos, e nesse dia próximo aí da Páscoa, o pessoal uma semana antes faz isso, né? Quem já viu os ramos nas ruas? É nas ruas que eles colocam? É, né? Domingo de Ramos. E a Bíblia diz que quando Jesus está caminhando junto com o jumentinho, as pessoas começam a gritar, um grande alvoroço na cidade, e muitos começam a declarar: bendito é o nome daquele que vem, bendito, hosana nas maiores das alturas, bendito é o Salvador, é a raiz de Davi. Ou seja, eles aclamam Jesus o Messias. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. E é engraçado porque algumas vezes Jesus ele entra em Jerusalém, e nós vamos ver que no Evangelho de João ele menciona uma dessas entradas, e se não poderia ser até a mesma, mas teologicamente a gente não tem essa confirmação. Só que João ele destaca dizendo que quando Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, igreja, Jesus faz muitos sinais, muitos prodígios, ou seja, Jesus frutifica bastante, ele dá muito fruto em Jerusalém. Só que João diz assim: porém, Jesus dando fruto, muitos judeus criam no nome de Jesus, confessavam ele ser o Messias, porém Jesus não se confiava a eles. E ele diz mais, que Jesus conhecia a todos, e não precisava que alguém viesse dar testemunho do homem para Jesus. Ou seja, ninguém precisava chegar para Jesus e dizer assim: ó Jesus, esse cara aí que está dizendo que está falando que você é o Messias, esse cara tem a vida assim, assim, assado, não dá bola não, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro. Ou seja, a Bíblia está dizendo: ninguém precisa dar testemunho do homem não, porque Jesus conhece. Deixa eu falar algo para você: Jesus te conhece por dentro, amém? É motivo de você ficarmos felizes ou ficarmos assustados. Jesus sabe o que acontece com nós, ou sabe o que nós estamos fazendo quando ninguém está nos vendo. Já falei aqui também sobre isso. Reputação é aquilo que as pessoas veem de você, dizem de você com base no estereótipo, conforme está fora mostrando. Agora, integridade é o que você é quando ninguém está te vendo, quando só Deus está te olhando. Então, queridos, Ele é onisciente, Ele sabe e conhece o coração de cada um.
E Jesus, ele sabe qual é a natureza do homem. Ou seja, o que João, discípulo amado de Jesus, está nos falando? Que Jesus conhece o fruto do seu próprio povo. Jesus sabe aqueles que frutificam sim e não. Bom, continuando aqui a história, para nós entendermos, Marcos vai dizer que Jesus, no domingo, ele fica até o final do dia. Ele olha o templo, faz uns sinais, umas curas, e quando chega já na virada do dia, quando chega no entardecer, Jesus volta para Betânia. Esse é o contexto da história da figueira, e você vai entender por que eu estou de forma minuciosa contando os dias aqui. Jesus retorna no domingo para Betânia, e quando entra aqui na parábola da figueira, Marcos vai relatar, dizendo que na segunda-feira de manhã, Jesus acorda e vai em direção à cidade, vai em direção a Jerusalém. Só que no meio do caminho, Jesus teve o quê? Parabéns, quem falou fome aqui? Deus te abençoe, vai ganhar um 10 na escola bíblica. Jesus teve fome. Só que quando Jesus está caminhando, queridos, ele com muita fome, eu vou conjecturar aqui, vou imaginar, presbítero Leandro, que Jesus tinha no domingo ficado o dia inteiro lá, vendo o templo, talvez jejuando, foi dormir sem comer, e acordou com fome. E quando Jesus acorda com fome, no meio do caminho, antes de chegar em Jerusalém, ele avista uma figueira. E agora preste muita atenção, porque nós temos aqui o Evangelho de Mateus narrando essa história, discípulo de Jesus, e nós temos aqui Marcos narrando essa história, que não foi um discípulo que viveu com Jesus, mas o seu Evangelho é com base naquilo que o seu amigo Pedro relata para ele. E nós vemos aqui dois autores contando a mesma história, porém um deles menciona um fato diferente que não tem no outro. Jesus olha para a figueira, e nós lemos ali que a figueira tinha flores, ela estava florida, e Jesus com fome de manhã, eu vou comer nessa figueira, se tem flores ali, se tem folhagem, se ela está bonita, ela deve ter figo. Mas quando Jesus olha, não tem. Aí eu descobri um lado colérico de Jesus, que eu não sabia que ele tinha. Jesus assim, você não tem figo? Você vai estar amaldiçoado, você vai secar agora. E a Bíblia diz que a figueira ela secou imediatamente. Eu fiquei pensando, meditando muito nessa palavra, pastor João. E eu pensei, por que será que Jesus fez isso? Porque a primeira hipótese foi assim, eu peguei uma experiência empírica, pessoal, vivida. Eu pensei, se Jesus é parecido com alguém que eu conheço, eu não vou falar quem, dorme comigo na minha cama, que quando acorda com fome, e quando tem fome, fica assim meio, vai secar a figueira, talvez, eu pensei, deve ser isso, né? Pessoa com fome. Quem fica, quando está com fome, fica mal-humorado aqui? Levante suas mãos. Você vai se converter hoje. Nós vamos conversar. Jesus vai te pegar. E Jesus, talvez, eu pensei, está com fome, ficou brabo. Você vai secar a figueira. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui. As folhas demonstravam, quem conhece um pouco mais de agronomia, muitas espécies de plantas, quando começa a dar folhas, quando as suas folhas são viçosas, e quando começa a nascer uma florzinha, é muito provável que esse é o último estágio depois de nascer uma fruta. Mas vamos lá, Jesus deu um decreto, ainda que essa figueira estava bem vestida, bem florida, com uma boa aparência, Jesus pede que ela seque imediatamente. Mas eu ainda fiquei assim, Jesus,
é justo. E eu fui pensar, mas Deus é justo. O que Jesus falou para a figueira secar? Jesus não faz isso. Aí eu pensei comigo, já sei, é óbvio, sei porque Jesus falou isso. Era tempo de dar figo, era a estação de figo. Aí Jesus falou para a figueira: é estação de figo e você não quer dar fruto? Então você não presta para nada, seca de uma vez a raiz da terra e nunca mais dê fruto. Aí eu pensei nisso, eu falei, é óbvio, Jesus é justo. Só que quando, queridos, eu fui tirar a prova real, olhando no Evangelho de Marcos, que traz esse contexto um pouco mais detalhado, Marcos estreitou aqui para nós, porque olha só o que diz Marcos 11, versículo 13: e aproximando-se dela, da figueira, nada achou senão folhas, ponto e vírgula, continuidade na frase, porque não era tempo de figos. Falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? O Senhor não perdoou, não era nem tempo de figos. Mas vamos lá, queridos, vamos lá, recapitula. Mateus, discípulo de Jesus, andava próximo dele. Marcos, seu evangelho teve base naquilo que Pedro escreveu. Pedro, o ciclo mais íntimo de Jesus. Eu pensei, uma coisa ou outra, ou Mateus está tentando romantizar essa passagem, porque o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, tanto que se nós olharmos o evangelho de Mateus, nós vamos ver mais de 86 citações do Antigo Testamento. Aí Mateus, sabendo como são os judeus, ele deu uma tapada aqui, porque naquele tempo os judeus eram um pouquinho melindrosos. Aí eu imagino que Mateus pensou assim: eu não vou dizer que não era tempo de figo, porque senão eu vou falar isso, vão achar que é uma injustiça, e eles não vão nem terminar de ler o resto do pergaminho. Mas uma coisa é fato, a figueira tinha uma relação, uma associação com o povo judeu. Isso me faz pensar que Mateus, por saber que existe essa correlação da figueira e Israel, profetizada desde o Antigo Testamento por vários profetas, ele quis dar uma passada de pano. Eu pensei, só pode ser isso. Ou Marcos estava tentando impressionar os romanos, porque o evangelho de Marcos foi direcionado para os romanos, gentis. Aí de certo eu conjecturei, imaginei aqui que Marcos falando assim, foram os soldados romanos, pretorianos, que maltrataram Jesus. Então vocês vão ver, o seguinte, quando ele chegou nessa passagem, talvez ele quis demonstrar para os romanos, não era tempo de figos, e mesmo assim Jesus secou a figueira. Vocês se convertam, Jesus vai pegar vocês. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, se converta, Jesus vai pegar você. Enfim, igreja, são hipóteses. Eu não sei qual é o real motivo, a diferença, para que um mencione e o outro não. Mas uma coisa eu sei, que Jesus não estava brabo com a figueira. Não estava, pode ficar tranquilo. Jesus não estava brabo com aquela plantinha. Acontece é que Jesus estava mandando um recado para o seu povo. Se os judeus, desde o Antigo Testamento, desde a Torá, desde a Taná, desde a lei de Moisés, se eles sempre associaram, se o próprio Deus associou Israel a uma figueira, Jesus mandou um recado antes de entrar em Jerusalém, porque ele conhecia Israel. Jesus estava dizendo: Israel, vocês têm folhagem, vocês são muito bonitos, vocês são uma nação conhecida por pertencer a mim e eu a vocês. Vocês dizem que adoram o meu nome, Israel, que me louvam no templo, mas vocês estão como essa figueira, só tem aparência, mas vocês não dão frutos. Glória a Deus. Vocês têm aparência, Israel, mas vocês não frutificam.
E certa feita Jesus chama o próprio povo dele de sepulcro caiado, ou seja, por fora muito bonitinho, pintadinho, elegante o sepulcro, mas por dentro existia podridão. Jesus ele faz essa comparação. Lucas 18:8 diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Ou seja, a palavra está nos falando, se no meio da nossa caminhada com Deus, eu não sei quanto tempo você serve a Jesus, mas se no meio da nossa caminhada, nós encontrarmos com Jesus, e Ele tiver fome, a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: qual é o fruto que nós temos para dar a Ele? Qual é o tipo de alimento que nós temos para Jesus? O mundo está com fome, e nós, como a igreja de Jesus, temos condições de produzir comida, produzir alimento. Quando você alimenta, e eu estou falando aqui no sentido espiritual, quando você alimenta o próximo, quando você estende a mão para alguém, você está fazendo para o próprio Deus. Você compreende isso, igreja? Quando você faz para o seu próximo, você está fazendo para o seu próprio Deus. Mateus capítulo 25, do 34 ao 40, vai dizer assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança aquilo que tem sido preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. E então o justo perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos nu? Quando que nós te visitamos? Quando que nós te damos de comer? E o rei respondendo: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, fizeste a mim. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Sempre que você faz para alguém com seu coração disposto, você está fazendo a Deus. Ainda no começo desse ano, eu estava sentado com um rapaz aqui da nossa igreja, e eu ouvindo o testemunho dele, e ele falou algo que muito impactou. Ele é um menino, talvez, eu não sei se ele tem um ano de igreja, eu já tenho um ano de igreja, aqui de Bola de Neve. E ele falou assim: pastor, como a empresa onde eu trabalho, como o dono da empresa gosta de mim, já trabalho um bom tempo para ele, e eu faço o meu trabalho, eu amo trabalhar lá, eu faço tudo com excelência. E ele diz assim: e assim, pastor, tudo que eu faço na minha empresa, eu faço como se eu estivesse fazendo para Jesus. Quando ele diz, quando eu vou apertar lá o parafuso, eu falo assim: Jesus, é para ti. Quando eu vou arrumar, quando eu vou mexer com fiação elétrica, ele diz assim: Jesus, é para ti. Quando ele é chamado para resolver alguma coisa na empresa e ele tem que fazer, ele diz: Jesus, eu estou fazendo, mas é para ti. Isso muito me impactou, porque nós vemos pela palavra que realmente ele está fazendo para Jesus. Não adianta eu e você termos tempo de conversão, sermos crente cristão, mas se nós não produzimos frutos. Você nasceu para frutificar, e você pode olhar para mim e talvez pensar: eu frutificar?
Talvez você está aqui e se acha uma terra estéril. Talvez você olha para você e diz aqui, daqui não pode sair fruto. O que eu tenho para dar para os outros, se falta até para mim? Mas eu quero te dizer, é tempo de frutificar. Jesus está nos chamando. Deus te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para que você possa frutificar em todas as estações. Levanta sua mão, porque eu quero profetizar na sua vida. Eu declaro que a partir de hoje você vai frutificar em todo tipo de terra, em todas as estações. Vai ser no ministério, vai ser no seu trabalho, vai ser na sua casa, vai ser no relacionamento interpessoal. Aonde você for, você irá frutificar. Aleluia! Nós precisamos frutificar. 2023 é o ano do rugido do leão, é o ano de servir e é o ano de frutificarmos. Um dia, um homem chamado Nicodemos, uma história muito conhecida, que é narrada no Evangelho de João, capítulo 3. Esse homem chamado Nicodemos, ele vai ter com Jesus. A Bíblia diz que ele era o maioral dos judeus, ele era um membro do Sinédrio, um representante do judaísmo aristocrático. Ele era um homem da alta sociedade, andava bem vestido, era bem cotado, um homem bem intencionado. Porém, repita comigo, porém, ele era espiritualmente leigo, espiritualmente ignorante. Jesus discorre uma conversa com ele, porque Nicodemos vai procurar Jesus, porque queria ter um tempo, como falam hoje em dia, de mesa com Jesus. E ele está lá falando com Jesus, e a Bíblia diz que ele aborda, dizendo assim: sabemos que tu és mestre em Israel, Jesus, sabemos que tu és profeta, nascido de Deus, porque ninguém faz as obras que você faz. Jesus, você é o cara, Jesus. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aí Jesus começa a conversar com ele, e Jesus começa a falar das coisas espirituais. E aquele homem, que era reconhecido por ser um homem de muito conhecimento, de uma inteligência ímpar nas escrituras sagradas da época, um homem perfeito dentro do judaísmo, dentro da sua tradição farisaica, aquele homem, ele não entende, embora sendo inteligente humanamente falando, ele não entende as coisas do Espírito. E Jesus fala, ele não entende. Jesus fala, ele não entende. E ele diz assim: como Jesus, como que eu vou nascer de novo? Como um homem pode nascer de novo? E Jesus continua dizendo: Nicodemos, deixa eu falar algo para você. Ninguém pode ver o reino de Deus se não for batizado na água e no Espírito. E ele não entendia, até que Jesus interpela ele e diz assim: como pode ser isso, Nicodemos? Tu és mestre em Israel e não entende as coisas que eu falo. E Jesus dá um diagnóstico para ele. Sabe o que está acontecendo, Nicodemos? É que quem é da carne só conhece as coisas da carne, mas quem é do Espírito entende as coisas do Espírito, sabe o que está sendo falado. Jesus estava falando para Nicodemos: você tem uma boa folhagem, mas você não tem fruto. Você sabe muito de Bíblia, Nicodemos, mas você não frutifica. Deixa eu falar algo para você. Eu, por muitas vezes na minha vida, conversando com alguma pessoa, falando do amor de Jesus, e de repente a pessoa, no meio da conversa, dizia assim para mim: eu não vou na igreja não, mas eu sou de Deus. Não, eu tenho Jesus no coração. Não precisa falar de Deus, eu conheço Deus. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: será que nós conhecemos a Deus? Será
que nós conhecemos a Jesus. E nisto saberão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Será que realmente nós temos aqui a tipificação de um homem que ia na igreja, um homem que estava todo culto, um homem que as pessoas olhavam para ele e diziam: esse homem é um homem de Deus. Só que ele não conhecia as coisas do Espírito. Não adianta nós sabermos só das coisas da terra. Deus quer revelar as coisas que acontecem lá no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade. E o mesmo evangelho, nós falamos aqui de um fato que aconteceu no capítulo 3 de João. Só que um capítulo depois, a Bíblia menciona um outro encontro. Só que não era com um membro da alta classe, não era alguém que tinha uma roupa bonita, não era alguém que tinha uma boa retórica, não era alguém que pregava bem, que falava bem, não. A Bíblia diz que era uma mulher. E esse uma mulher, é porque no contexto histórico da época, uma mulher não tinha vez na sociedade. Era muito difícil ser uma mulher no tempo de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. E Jesus, indo para Jerusalém novamente, ele resolve dar uma passada e encurtar o caminho e ir por dentro de um vilarejo, de uma cidade chamado Samaria. E lá ele encontra uma mulher simples. Preste atenção aqui. Nicodemos foi atrás de Jesus. Só que a samaritana, Jesus foi atrás dela. E é uma conversa, eu destaco aqui, totalmente diferente. Ela começa até, enquanto Nicodemos estava tentando ali inflar Jesus, dar uma carteirada ali, fazer uma média com Jesus. A samaritana é diferente. Ela conversa com Jesus, mas de um modo irônico. Ela até ironiza algumas partes da conversa. Jesus diz assim: você pode me dar de beber? E ela diz assim: ué, você, era muito estranho já, você, judeu, pedindo para mim, que sou samaritana? Tem alguma coisa de errado aí, eu sou samaritana. Você sabe que nossos povos não se dão. Você é forasteira aqui, você não entende aqui? E Jesus continua falando com ela: eu tenho água para te dar. E ela diz assim: mas como que o Senhor vai me dar água, se o Senhor não tem nenhum balde e o poço é fundo? Como que o Senhor vai me dar água? Aí Jesus continua falando com ela de forma espiritual: a água que eu tenho para dar para você, mulher, você nunca mais terá sede. Ela ainda continua ironizando Jesus: ah, Senhor, então me dá logo dessa água aí, que eu não quero vir mais aqui meio-dia no sol escaldante tirar água. Me dá essa água para eu nunca mais ter sede. Só que sabe de uma coisa, queridos, que me chama a atenção nas duas conversas que nós estamos falando aqui? É que nós vemos alguém que tinha muito conhecimento, e a Bíblia não relata, eu não quero julgá-lo, mas me parece que não surtiu muito efeito a conversa de Jesus com o mestre da lei. Só que quando Jesus está falando com essa samaritana, com essa pecadora, algo acontece. Deixa eu falar algo para você. Jesus veio para os pecadores. Tem pecador aqui nessa noite? Glória a Deus. Jesus veio para nós doentes. Talvez você chegou aqui nessa noite se sentindo indigno, indigna. Eu quero te dizer para você, eu também sou indigno, mas há uma graça sobre graça, há um amor que eu não sei te explicar, que há muitos anos esse amor entrou no meu coração. O olhar dele olhou firme para o meu, e eu quero te dizer, se você não conhece esse olhar, até você sair aqui nessa noite, você vai entender esse amor. É o amor de Jesus pelos pecadores.
do qual eu sou o pior. E ela continua falando com Jesus. E essa passagem muito fala comigo. E ela diz assim: tá, vamos organizar nossa conversa aí, Jesus. Por algum acaso, você é maior do que Jacó, que nos deu esse poço? Por um acaso, você é maior do que nosso pai? Por favor, então me dá dessa água. E aí a história diz que Jesus profetiza para ela, e Jesus traz uma revelação de vida para essa mulher. Ele revela a história, e quando ele revela a vida dessa mulher, Jesus extrai duas verdades escondidas. Presta atenção. Primeiro, que ela era uma pecadora, porque a história conta que Jesus fala para essa mulher: chama teu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: uma coisa tu disseste bem, uma verdade você falou aqui, uma coisa boa você falou. Você não tem marido, já teve 5, e o que você tem não é seu. E aquela mulher, ela exclama e diz assim: vejo que tu és profeta. E Jesus, ele extrai isso dessa mulher, que ela era uma pecadora. E hoje, ainda assim, meditando nessa palavra, o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Qual era a diferença dessa mulher para Nicodemos? Os dois eram pecadores, só que um não era parente e a outra parecia. Só que há algo diferente nessa mulher, nessa samaritana, é que Jesus extrai uma essência de alguém que estava preocupado em adorar a Deus. Eu vou te provar isso na palavra. Essa mulher, ela tinha uma preocupação, igreja, de adorar a Deus. E como Deus tem falado comigo sobre adoração, queridos, tenho aprendido muitas coisas sobre adoração, que vão além de notas musicais, que vão além de melodias. Uma adoração sendo um estilo de vida. E Jesus extrai dessa mulher alguém que tinha uma preocupação em adorar a Deus. Enquanto Nicodemos revela uma ignorância espiritual, a samaritana revela alguém que tem uma vontade em adorar a Deus espiritualmente. E ela diz: eu vejo que tu és profeta. Ela até faz, Nicodemos até faz essa mesma declaração. E ela diz: Senhor, eu sou uma pecadora, mas eu gostaria tanto de saber como adorar. Eu sou falho, Deus, eu sou falho, Jesus, mas eu gostaria tanto de saber como que é adorar. E Jesus fala para ela: vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que vemos. Sim, mulher, a salvação vem dos judeus. E ela diz: Senhor, mas nossos pais dizem que é naquele monte que nós temos que adorar, mas vocês judeus estão dizendo que é no templo. E Jesus diz para ela: mas fica tranquila, mulher, vai chegar um dia, chega a hora, e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aonde estão em 2023 aqueles que adorarão a Deus em espírito e em verdade? Ela tinha uma preocupação que Nicodemos não teve. Senhor, aonde que se adora? Ainda que eu sou uma pecadora, aonde que eu posso encontrar a Deus? Há uma sede dentro de mim, há um anseio dentro de cada um de nós por agradar a Deus. E Jesus diz assim: é a hora de adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e Ele quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. E ela diz assim: Senhor, eu sei disso,
Eu sei disso, Jesus, porque vai chegar o Messias, o Cristo. Vai chegar o Messias, o Cristo, e Ele vai falar todas essas coisas que o Senhor tem falado. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: eu sou o Cristo, eu falo contigo. E a Bíblia diz que aquela mulher se levantou, igreja. Ela deixa o seu cântaro de lado e ela corre em direção a Samaria. E ela corre, ela faz o maior alvoroço dizendo: ei, ei, achei aquele a qual os profetas profetizaram. Eu achei a qual Moisés falou. Eu achei o Cristo. E ele falou tudo o quanto eu tenho vivido. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela faz um alvoroço e ela leva a cidade inteira para o poço até Jesus. Fica de pé nessa noite. O testemunho dessa mulher fez com que outras pessoas, igreja, fossem ir até Jesus. Ou seja, alguém que está preocupado em agradar a Deus, alguém que está preocupado em adorar a Deus, é alguém que vai dar muito fruto esse ano, é alguém que vai frutificar muito. Adore a Deus, busque a presença dEle, e você verá os frutos na tua vida. E a Bíblia diz que a multidão, aquela cidade inteira sai até Jesus, e eles pedem para Jesus e dizem assim: mestre, fica 2 dias conosco. Sabe o que Jesus fez? Entrou em um lugar proibido para os judeus. Era proibido um judeu passar por Samaria. Não se fazia isso. Mas Jesus, ele vai, porque o compromisso dele é com os pecadores. O compromisso dele é com os desanimados. O compromisso dele é com os depressivos. O compromisso de Jesus é com os ansiosos. O compromisso de Jesus é aqueles que estão doentes fisicamente, mas nessa noite receberão uma cura, porque é uma unção que desce do trono da glória nessa noite sobre este lugar. Não é porque eu estou aqui, mas há um rio cujas correntes que alegram a cidade de Deus, e esse rio vem aqui essa noite trazendo cura e restauração. E tem salvação. E tem salvação. E Jesus vai lá, fica 2 dias, e as pessoas daquela cidade dizem: agora não cremos mais pelo teu testemunho, nós não estamos crendo mais pelo que você falou, samaritana, mas agora nós estamos vendo que Ele mesmo, com os nossos olhos, nós estamos contemplando o milagre dEle na nossa vida, e cremos que Ele é o Salvador, e cremos que Ele é o Messias. Deixa eu falar algo para você do céu essa noite. Chega de você ouvir testemunho, está na hora de eu e você vivermos uma experiência sobrenatural. Você vai querer só ouvir testemunho, ou você vai querer viver um milagre? E uma cidade é salva por causa do testemunho de uma mulher que se preocupava em adoração, mesmo sendo pecadora, ela tinha vontade de fazer o certo. E uma cidade é ganha. Aqui nessa noite, samaritanos, doentes espiritualmente, mas o Espírito Santo de Deus me revela que através do teu testemunho, da tua cura, você vai ganhar uma cidade, você vai ganhar quem está ao teu redor, você vai ganhar a tua família, e vão dizer para você: nós estávamos crendo pelo que foi, o que aconteceu na sua vida, pela transformação, pelo que se Jesus fez na tua vida, mas agora nós queremos viver esse Jesus, nós queremos andar com esse Jesus, nós queremos ver o milagre que acontece na sua vida. Deus está chamando uma geração de pecadores, Deus está nos chamando para frutificar. Aleluia.
eu finalizo aqui. No meio de tudo isso, nesse inteirinho, a Bíblia diz que Jesus não tinha comido nada. E os discípulos dele se admiraram dele estar conversando com a samaritana e falou: Senhor, come, por favor. Come, Jesus, come. E Jesus diz assim: eu não quero comer, porque uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Jesus tinha uma comida que ainda os discípulos não tinham conhecido. E ele fala para aqueles homens: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me chamou. Essa é a comida que nós receberemos em 2023, Bola de Neve, Jaraguá do Sul. Nós faremos a vontade daquele que nos chamou. E Jesus diz: vocês dizem que falta algum tempo para a colheita. Eu, porém, vos digo, levanta sua mão, as duas mãos. Vou repetir. Jesus fala para os seus discípulos: vocês dizem que falta algum tempo para a colheita. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, Bola de Neve, porque os campos estão brancos para a colheita, e aquele que trabalha para isso recebe o fruto da vida eterna. Ou seja, se a figueira é secada por não dar frutos, a partir de agora você vai colher até onde você não plantou. Vocês vão frutificar, ainda que não seja em estação de frutos. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai frutificar ainda fora da estação. Feche os teus olhos, louve a Deus.